Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa disciplina de tópicos atuais em ecologia, na nossa penúltima aula, a gente vai falar, né, nessas duas últimas semanas de aula, sobre o crescimento populacional e a pandemia. Mais precisamente, né, sobre a mais recente pandemia, que é a pandemia do Covid-19. E antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que eu estou à disposição e que qualquer dúvida, manda mensagem para mim no Moodle. Então, pessoal, para começar, né, o nosso próximo tema de aulas, né, que é crescimento populacional e pandemia, a gente primeiro precisa falar sobre a pandemia, né, esse termo, como é definida essa pandemia. Uma definição assim mais simples de pandemia é que ela é a disseminação mundial de uma doença. Geralmente essas doenças são doenças infecciosas, né? Que elas têm maior facilidade de serem transmitidas de pessoa para pessoa muito rapidamente. Esse termo pandemia, ele passa a ser usado quando uma epidemia, ou seja, o surto, né, de uma doença em uma região, ela se espalha por diferentes continentes. Uma pandemia é um evento que pode e deve ser, né, encarado, deve ser relacionado de forma multidisciplinar, para que a gente consiga, né, entender como se deu essa pandemia mais facilmente. Tem várias vertentes, né, ligadas a essa pandemia. E aqui o nosso objetivo com essas aulas é de relacionar a pandemia do Covid-19, que foi a mais recente pandemia que o mundo enfrentou, né, com alguns pontos teóricos da ecologia. E aí, com isso, a gente facilita o entendimento da pandemia através da visão teórica da ecologia e vice-versa, né? Facilita o entendimento da ecologia por meio de um exemplo prático e muito atual, né? De grande relevância. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? É qual a relação da ecologia com a pandemia? Como a gente pode relacionar essas duas coisas, esses dois eventos? A ecologia ela é uma ciência, né, que possui muitos pontos de conexão com a pandemia, com as pandemias, né, principalmente com a mais recente, que foi a do Covid-19. Esses pontos vão desde a origem dessas pandemias, né, que estão muito relacionados ao desequilíbrio ambiental, à relação desordenada entre a espécie humana com a natureza, e também está muito relacionada a projeções para o futuro, né? O que vai acontecer depois dessas pandemias? Quais são os pontos, né, que essa pandemia vai modificar nos ecossistemas, por exemplo, na ecologia de populações, de comunidades. A gente sabe, né, que cerca de 70% das epidemias recentes, elas começam com a degradação ambiental, principalmente com o desmatamento. Por quê? Porque isso gera mais contato entre os animais selvagens e os humanos, e isso faz com que a gente entre em contato, né, com vírus, principalmente, que são novos, né, para a nossa espécie, com muitas chances desse vírus pular desses animais silvestres para a espécie humana e causar um estrago muito grande. E também não tem como, né, a gente falar sobre o crescimento populacional sem falar de ecologia de populações, né? O crescimento populacional é estudado dentro da ecologia de populações. O termo população ele vai se referir, né, ao conjunto de indivíduos de uma determinada espécie que vive em um determinado lugar, em um determinado espaço de tempo. A ecologia de populações ela é uma área da ecologia que vai estudar os padrões e os processos que ocorrem dentro dessa população, né, dentro desse grupo de indivíduos. Existem várias métricas, né, para descrever a ecologia de populações, e duas das mais importantes são a estrutura populacional e também
dinâmica populacional. Na estrutura populacional, a gente tem como se fosse uma fotografia, né? Como se a gente tirasse uma foto daqueles indivíduos. E aí, com isso, a gente vai saber quantos indivíduos tem naquela população, naquele determinado momento, como eles são, né? Em termos de idade, tamanho, condição física, né? A condição física que eles estão naquele determinado momento, onde eles estão vivendo, né? Onde estão localizados, incluindo se eles estão mais aglomerados ou mais afastados. É como se fosse subpopulações vivendo dentro daquelas populações, né? Tudo isso a estrutura populacional vai descrever. Já a dinâmica de populações, por sua vez, é como se fosse, fazendo assim analogias, como se fosse um vídeo. Enquanto a estrutura populacional é como se fosse uma fotografia daquele determinado momento daquela população, a dinâmica populacional é como se a gente gravasse um vídeo, mostrando o que acontece com essa população ao longo de um determinado tempo. Na dinâmica populacional, a gente tem um espaço de tempo definido, enquanto na estrutura populacional, a gente vê aquela população só naquele determinado momento. E aí essa dinâmica populacional, né, ela vai tentar entender, né, principalmente em relação a esses indivíduos, qual o tamanho dessa população nesse determinado tempo, né, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, com que velocidade, né, ela vai aumentar ou ela vai diminuir, se esse aumento, né, ele é contínuo, né, se essa velocidade de forma contínua ou se ela vai mudar ao longo desse determinado tempo que é estabelecido. E essa dinâmica populacional e a estrutura populacional, né, elas estão muito relacionadas, estão intrinsecamente relacionadas, né? Uma afeta a outra, uma depende da outra. A estrutura ela vai alterar a dinâmica e a dinâmica vai alterar a estrutura. Por exemplo, quando a gente vê a estrutura espacial das populações, vários aspectos, como por exemplo, a distribuição desses indivíduos, né, a distância que eles mantêm uns dos outros, as taxas de movimentação desses indivíduos, né, elas vão afetar as taxas de encontro entre esses indivíduos, que vão afetar as taxas reprodutivas, né, porque para esses indivíduos se reproduzirem, eles precisam se encontrar. E tudo isso vai afetar, né, as taxas de crescimento populacional, vai afetar, né, a dinâmica dessa comunidade ao longo do tempo, como ela... Dessa comunidade não, gente, desculpa, dessa população, como ela vai crescer, né, ao longo do tempo. Outra coisa, né, que afeta esse crescimento populacional, né, várias coisas vão afetar esse crescimento populacional. E uma delas é a taxa intrínseca de crescimento dentro dessa população. Essa taxa intrínseca é a junção, né, das taxas de mortalidade e de natalidade dentro dessa população. E aí essa taxa intrínseca, né, de crescimento, ela vai ser afetada pela quantidade e distribuição dos recursos. Essa quantidade de distribuição dos recursos também vai ser muito importante para esse crescimento populacional. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre os tipos de crescimento populacional, né? O crescimento exponencial e o crescimento logístico.